Pesquisa aponta aumento em índice de inadimplência do consumidor. Diretores de clubes reclamam de atuais condições da estrada que dá acesso ao Pico da Ibituruna. E ainda adolescentes valadarenses se preparam para o primeiro voto. O Jornal das 7 está no ar. Boa noite. O indicador Serasa registrou no mês passado uma alta na inadimplência do consumidor de 4% em comparação a junho deste ano. Na variação entre janeiro e julho desse ano, o indicador apontou crescimento de 11%. O resultado representa um aumento de 0,6% na inadimplência em relação ao mesmo período do ano passado. Ocorrências de incêndios e desastres precisam ser comunicadas o mais rápido possível ao Corpo de Bombeiros e ao SAMU para que a ajuda seja enviada no tempo necessário para atendimento às vítimas. Mas muitas vezes, a falta de informação e a confusão na hora de passar os dados prejudicam o serviço. Você sabe os números certos para ligar quando ocorre um caso grave? Eu acho que eu ligaria para o SAMU 192, é isso mesmo, né? Sei que é 190, né? Mas agora tem um que é 193 e 190, é isso? Prioritariamente, o Corpo de Bombeiros atende os casos de trauma e o SAMU os casos clínicos. Os bombeiros devem ser acionados em casos de incêndio, tentativas contra a vida, afogamentos, desabamentos, deslizamentos de terra, acidentes com pessoas presas nas ferragens, choques elétricos e vazamentos de gás. Já o SAMU deve ser chamado em casos de dores súbitas no peito, situações de intoxicação ou envenenamento, queimaduras graves, parto com risco de morte, crise convulsiva, atropelamento, traumas, desmaios e hemorragia. Muitas vezes, Corpo de Bombeiros e SAMU trabalham juntos. Este militar do Corpo de Bombeiros atua no SAMU e evita que duas viaturas sejam deslocadas para um mesmo chamado, o que aumenta o número de pessoas socorridas. Além das 21 unidades de suporte básico, das 6 unidades de suporte avançado, a gente tem uma parceria com o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros. Um trabalho essencial para atender emergências e que, em algumas vezes, não é levado a sério. Pessoas desavisadas abusam dos trotes. O SAMU atende em torno de 1.900 a 2.000 ligações em 24 horas. A gente já conseguiu diminuir bastante o número de trotes. Hoje está em torno de 9%, mas já se chegou a 21%. É algo que prejudica a pessoa que está necessitando e às vezes prejudica até uma pessoa próxima da gente. Pode ser um familiar, pode ser um amigo. Depois do intervalo, diretores de clubes reclamam de prejuízos por conta de atuais condições da estrada de acesso ao Pico da Ibituruna. É no próximo bloco. A partir de hoje, todos os lotes do produto em cápsula, conhecido popularmente como seca-barriga, estão proibidos de serem distribuídos e comercializados no país. A resolução é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A proibição é por causa de uma falsa informação no endereço do fabricante do produto. Os diretores de clubes próximos à subida da estrada da Ibituruna reclamam de um problema que, segundo eles, já se arrasta há 9 anos. O trecho que dá acesso à Ibituruna pelo bairro Elvalmar apresenta péssimas condições. E o resultado disso para eles tem sido de prejuízos com a demanda de associados. Há um bom tempo o movimento neste clube tem sido assim, parado. Nem mesmo o sol forte tem atraído público. Nos últimos meses, por exemplo, o número de associados caiu mais da metade. Passou de 200 para 80. Segundo o presidente do clube, o local hoje tem pouca visibilidade por causa do acesso limitado à estrada. Há bastante tempo a gente vem com esse problema, porque essa estrada é a estrada de fluxo mais racional, né? Se você desce, só desce, sobe, só sobe, é uma estrada mais segura, mais larga, e com a interdição dela, porque ela tá interditada pela natureza.
os associados deixam de vir, as pessoas que vêm visitar não vêm, e com isso o nosso número de associados reduziu demais. E as pessoas que vinham, que não eram associados também, deixaram de vir, porque não sente segurança no atalho que foi feito ali, porque é muito estreito e perigoso. A estrada é muito perigosa do outro lado. A nossa equipe de reportagem resolveu descer pela estrada, ou melhor, se arriscar. Nesse trecho, é possível ter um contraste entre uma bela paisagem da cidade e testemunhar que na via há um enorme buraco próximo a essa passagem. Ao longo do percurso, fica cada vez mais difícil seguir de carro. O jeito é fazer como esse pessoal e seguir a pé mesmo. Rapaz, é complicado. A pé é complicado, você imagina de carro. É inacessível totalmente qualquer veículo subir aqui, até mesmo de moto. É complicado subir aqui. A gente olhando a estrada, muita pedra, muitos empecilhos mesmo, até para andar aqui. Se você seguir aqui com o carro da TVI, você vai ver que está mesmo inacessível. Complicado. A partir desse ponto, não é mais possível avançar de carro. Esse é um dos trechos mais críticos. A reforma da estrada já foi votada no Orçamento Participativo de 2010. Mas, apesar da votação, é notável que nada foi feito. Marcos é diretor de um dos clubes prejudicados pela falta de acesso. Ele explica que participou da votação para a revitalização dos trechos, mas, segundo ele, há 4 anos a estrada continua assim, sem mudanças. Lá para cá nada foi feito, entendeu? Até hoje nada foi feito. Ela ganhou na votação, né? Mas até hoje não fizeram nada, não temos nem promessa para futuro. Nada. A estrada está abandonada do jeito que você está vendo aí. Em nota, a Prefeitura informou que a solução dos problemas da estrada que leva ao Pico da Ibituruna via bairro Elvamar depende de obra de grande porte envolvendo drenagem e pavimentação. Ainda em nota, o município informa que não dispõe de recursos para as obras, mas já tem buscado junto ao Estado recursos externos para que a estrada seja pavimentada. Enquanto as obras não são iniciadas, o acesso ao pico tem sido garantido com a manutenção da estrada via bairro Vila Isa. Em instantes, primeiro voto. Mesmo não sendo obrigatório, adolescentes de Valadares se preparam para as eleições. As informações a seguir. O governo sancionou hoje uma lei que reconhece a obrigação do uso de armas por guardas municipais. A justificativa é que os guardas protegem os bens municipais, serviços e logradouros públicos. A lei também prevê o uso de uniformes e equipamentos padronizados pela classe. Uma linha especial de telefone também vai estar disponível exclusivamente para os guardas municipais. Adolescentes com idade entre 16 e 17 anos podem definir a eleição de um candidato a deputado federal ou estadual em Governador Valadares. Mas convencer essa turma não está nada fácil. Até a Justiça Eleitoral reconhece: o primeiro voto de quem não é obrigado a votar é muito mais consciente. 19 anos de idade. Emily vai votar pela primeira vez esse ano. A estudante faz parte do grupo dos que ainda não definiram os nomes dos candidatos, mas pelo discurso da jovem, o convencimento não vai ser nada fácil. Para mim, a importância, todo cidadão tem que poder expor sua opinião. Então, acho interessante ter essa oportunidade de você poder votar em uma pessoa que vai ser boa para a sociedade. É claro que a gente não sabe, né, quem que é, porque eu por mim, pela primeira vez, não conheço. Mas é interessante você ter essa oportunidade de você conhecer melhor uma pessoa que vai fazer algo de melhor para todos nós. Railton, de 17 anos, não precisava votar ainda, mas já tirou o título e não quer perder a oportunidade. Acredita mesmo que, com o voto, pode exercer melhor o papel de cidadão. Penso que a importância do voto é um jeito de você estar ajudando o país, né? Estar contribuindo para que, quem sabe, tenha algo diferente, né, dentro da democracia do país. Pelas ruas da cidade, os adolescentes em idade para votar são muitos. Segundo o IBGE, no censo de 2010, eles eram cerca de 16 mil. A maioria é formada por estudantes a partir de 16 anos de idade e já concluindo o ensino médio. E esse número é suficiente, por exemplo, para definir uma eleição municipal, no caso de um prefeito, e também para compor votos de candidatos a deputado federal ou estadual.
Ou seja, para um candidato, o voto dos adolescentes é mais que importante. Esse juiz eleitoral desenvolve há mais de 20 anos um trabalho de conscientização de jovens para o primeiro voto. Segundo ele, o compromisso da faixa etária, que não é obrigada a votar, é maior. E no caso de Valadares, os adolescentes eleitores realmente já definiram eleições. O voto jovem é um voto de qualidade, é muito importante. Eu já trabalho com jovem desde quando eu entrei na magistratura há 20 anos atrás. A gente vê a importância desse voto jovem, que é um voto de qualidade. O jovem não vota em branco, não vota nulo. Então ele escolhe o candidato, a gente vê a possibilidade realmente de mudança através do voto jovem. Valadares é um exemplo disso. Nós já tivemos mudança das eleições em Valadares em decorrência da quantidade de jovens que adeptam e vão ser votantes, facultativo é verdade, mas que fazem diferença e muita diferença para o cenário. O Jornal da 7 fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.